Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao Loucos por Streaming, o videocast da Roku. Eu sou o crítico que ninguém pediu, estou hoje aqui com a Lê e hoje vou usar a minha bio do Instagram com o maior orgulho do mundo, já que eu sou o crítico e fofoqueiro. Hoje a gente vai falar de polêmica, a gente vai falar de fofoca de bastidor, de fofoca de produção, coisa assim que eu encho a boca e fico muito ansioso para conversar. Lê, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Se apresenta pro pessoal aí de casa. Oi, pessoal, eu sou a Leslie, do Todas Geek. Então, para quem me acompanha e para quem não acompanha, você pode saber tudo sobre filmes, séries, cultura pop. Eu falo sobre reality show, tem bastante coisa de reality show no meu canal também. E também sobre séries sobrenaturais. E eu adoro o mundo da cultura pop, então... Demais. E também adoro fofoca, né? Faz parte da cultura Vem pop aí. a fofoca, né? Faz A parte. gente tem em filme, a gente tem em série, tem em cantora pop, tem aí no mundo da música. Exato. Ixi, isso é conversa pra ir até umas horas. Sim, com E a certeza. gente que é fofoqueiro, a gente gosta, né? A gente ama a fofoca, O né? entretenimento vem pra nos abastecer disso. Com certeza. E o mais legal da fofoca é que a gente fica ali querendo saber e passa dias. Tem fofocas que são rápidas. Sim. Tem outras fofocas que duram ali por meses, por anos. Fofocas que ficam lá atrás, depois voltam. E aí nunca acaba, né? Nunca acaba. E tem vários tipos de fofoca. Tem a fofoca intencional, que é pra Isso. fazer o hype, pra lançar alguma coisa. Tem a fofoca que acontece sem querer, tipo uma Carol Conká fazendo um stories assim e falando um negócio no fundo. E aí já se compromete. Tem história de bastidor, que a gente vai sabendo muito tempo depois. E a gente vai falar de tudo isso aqui hoje. É isso aí, eu tô empolgada. Pra começar, eu já queria entender quem é você no mundo da fofoca, no mundo da treta. Tá, vamos lá. Faz parte, tu acompanha, tu fica assim só de butuca no fundo, só olhando bem de longe, como é que é? Olha, eu gosto muito de saber das coisas. Eu tenho esse instinto fofoqueira de saber. Sim. Eu não sou a pessoa que leva especificamente a fofoca. A não ser levar uma informação. Não é fofoca, não é, É fofoca. informação, É gente, informação. é informação. A gente gosta de saber das coisas, né? Porque quanto mais a gente fica fissurado em alguma série, algum filme, mais a gente tende a buscar um pouco mais de informação e aí vão aparecendo outras coisas de bastidores, entre atores, atrizes, produção. Então, isso é o que eu mais interessante e a gente vai além do só a narrativa Sim. que a gente tá vendo. A gente se sente até mais próximo, né, do elenco, Sim. dos atores. Tipo assim, ei, eu sei uma fofoca sua. Nossos amigos. Você que tava lá gravando não gostava do fulano que tu gravava, não. É. Eu sei disso, eu sei. E é engraçado que a maioria deles não gosta de falar. Sim. Ninguém gosta de falar, não, a gente não se dava bem. Uns falam, né? Eu adoro esse. Tem o negócio do profissionalismo, mas a gente também gosta de um fogo no parquinho, né? Oh, com certeza. Pra fofoca é boa. É. Pra quem tá envolvido, pode ser que não, é um pouco difícil. Mas a gente não tá falando de fake news, são coisas que podem acontecer sim. A gente fala fofocas, às vezes a gente fala rumor, mas não é mal intencionado, gente. Com É certeza, só pra conversar, é informação que a gente E pra compartilha. teorizar. Sim, teorizar. teorizar. Essencial também. Inclusive, às vezes, a teoria é mais complexa do que a realidade, né? Com A certeza. gente faz todo um bafafá, uma linha aqui de raciocínio, e na realidade não, gente. E fora que eu acho que as fofocas e as polêmicas, acho que traz bastante sobre o hype de uma produção. Sim. Então, quanto mais coisas a gente vai vendo de bastidores, fotos vazadas, informações que vão se passando, eu acho que a produção fica conhecida também por conta dessas histórias. Sim, esse ponto que tu trouxe é muito interessante. Eu acho que tem dois grandes exemplos de situações diferentes. A gente teve Não Se Preocupe, Querida, né, que chegou ano passado, que chegou com uma bagagem gigantesca. As pessoas De sabiam intriga. mais das fofocas do que do próprio filme, vamos falar a Exatamente. verdade. E tipo assim, era do início ao fim, da pré-produção, a produção, a pós-produção, ao evento de lançamento, assim, muita coisa estava envolvida lá, a gente já vai entrar nesse tópico, tá? Mas que acabou, enfim, prejudicando, né, o lançamento do filme, acabou prejudicando o trabalho dos atores também, da produção. Olivia Wilde, a diretora, acaba que foi reproduzido um machismo em cima dela, por conta de todas as polêmicas. E aí, o outro exemplo é o filme da Barbie. Ai, não fala que eu... É o filme da Barbie. É o filme, gente. Que tá todo Se esse mundo. filme for ruim, eu vou ficar Não, muito chateada. É impossível ele ser ruim, não tem essa opção. Vai ser Não, perfeito. olha, gente, ó, o filme da Barbie é um filme que, nossa, desde o ano passado, quando falou que ia ser lançado, já foi tudo. E Margot Robbie, nesse papel, Perfeito. já é
Perfeito. Inclusive, eu tenho várias teorias sobre filmes da Barbie, assim, que nem foram, que eu nem divulguei ainda, assim, porque eu tô fazendo vários roteiros, porque eu Legal. gosto muito da Barbie, eu sempre fui muito fã Aham. da boneca em si. E agora que eu tenho pesquisado mais sobre a história, né, a criação da Ruth Handler, que criou a Barbie, Boneca. e é muito interessante como isso pode chegar no filme. Sim. Então, toda essa história de bastidor, quem é o elenco, quem vai participar disso, já gera um hype muito grande. Total. Além das fotos vazadas, né? Porque teve uma época que Exato. parecia que o filme inteiro tava sendo vazado no Twitter. Eu acredito que muitas coisas vazadas são propositais. Então, exatamente. Era esse exemplo que eu ia trazer. Tipo assim, às vezes prejudica, porque são coisas que não tem nada a ver com a produção Sim, e acabam impactando na imagem da produção, e outros geram um buzz que a gente tá até agora falando. Isso vazou no ano exato. passado e a gente tá aqui Aham. conversando sobre isso. E isso é uma prática muito comum, né, de Hollywood. Sim. Grandes séries como Game of Thrones também, eles faziam várias cenas pra pegar paparazzi. Eles gravavam cenas, ficavam 3 horas lá numa locação, gravando e tal. E aquilo não tinha nada a ver com a série, era só pra despistar as pessoas. E aí a gente cai, né? A Porque a gente gente cai. a gente gosta Feito disso. patinho. A Ah, gente o cai feito Homem-Aranha mesmo, quando vazou, né? patinho. Sim. Os três juntos. Uhum. Só que fica aquela coisa, será que é verdade? Será que não é? O hype de Homem-Aranha foi tão grande que, pra mim, superou as expectativas quando eu fui assistir. Sim. E olha que eu mutei tudo no Twitter pra eu não ficar sabendo de nada, pra surpresa ser Uhum. muito grande, né? Eu gosto muito. Eu também gosto muito de fugir de spoiler. Eu também. Geralmente, quando eu quero muito ver uma coisa, eu assisto pouquíssimo dela. Eu gosto de me surpreender na sala de cinema mesmo. Uhum. Mas tem coisa que não tem como fugir. Não tem, porque a internet vai alimentando. Barbie é um dos exemplos que esse ano tá vindo com um grande hype por conta do grande elenco, né? Sim. A gente tem elenco de Sex Education, a gente tem o Simu Liu, que leu o roteiro A e Olivia ia Colman. ele ia recusar o negócio e Sim. o agente falou assim, não, melhor você não recusar, porque esse roteiro tá muito bom. Sim. E aí vai criando ideias na nossa cabeça, né? Não, a gente vai pra longe, né? A Vai. gente nem precisa de muito pra teorizar horrores, na verdade. Exato. Ah, eu adoro, gente, eu adoro muito. Mas a gente tem também, eu acho que tu até tava falando que tem alma de fofoqueira, que isso vem da família, porque assim, eu lembro muito das reuniões familiares, que ficava o pessoal na cozinha assim, só, tu viu? Tu viu a filha da fulana? Ela tá fazendo essa faculdade, As é outra. frases para começar uma fofoca. É. Você viu? Exatamente. Nossa, você não acredita. Não. Começam essas E palavras. tem as famosas também, as tiazinhas ou vovozinhas do bairro, que sentam na calçada com sua boa cadeira, pega lá o cafezinho e fica só falando da vida dos outros na calçada, assim. Eu acho que isso é o futuro que eu quero pra mim, sabe? Sim, é muito legal, né? Aposentado, sentado aqui, ó, só ficar falando da vida dos outros, que a minha vida já tá ok, já tá tranquila. Pra mim já foi. Por isso que eu gosto de assistir coisas, porque é ficcional. É. Aí a gente pode falar realmente mal. Sim. Mas, por exemplo, minha família, é engraçado, que meu cunhado, ele é a pessoa que ele não conta fofoca. Mas se a gente entra no assunto, ele sabe de tudo. Aí eu fico, como que ele sabe? Ele, não, o que eu gosto de saber. Então, eu me familiarizo com ele, porque eu sou dessas, né? Eu sei de muita coisa. Às vezes eu ele- não tô tão envolvida, mas eu sei. Sim. Não é fofoqueiro, é estudioso. Isso. Comprometido. A Exatamente. gente tem várias variações. FBI. FBI. A gente tem várias variações desse nome. Mas um outro tópico que eu também acho muito legal é como funciona do lado de lá, né? Do lado das produções. Um grande exemplo é o Tom Holland, que ele é o horror de todos os Ai, produtores, é o tadinho. pavor de todo mundo, porque ele não consegue ficar com a boca quieta. Ai, menino Holland. Ele sempre solta um spoiler. Sim. E os jornalistas, que não são bobos nem nada, né? Sempre querem pegar uma lasquinha lá, tirar alguma coisa Óbvio. e tal. Hoje em dia é muito difícil esconder alguma coisa na internet. Sim. Você tem que tomar muito cuidado. O Holland recebeu o negócio, ele foi fazer um unboxing e mostrou lá, Ele faz Vingadores. story, ele gente. faz tudo. Gente, tem uns compilados na internet que são muito engraçados. Tem, tipo assim, 8 minutos do Tom Holland sendo silenciado no meio da entrevista pelo parceiro, só pra ele não contar um spoiler. Aí ele tá, tipo assim, falando, não, que no filme. Aí o Robert Downey Jr. só olha assim pra ele, aí ele, não, nada a ver. Às vezes ele nem fala, tá? Eu tenho dó dele. Eu acho Porque é muito engraçado. sem querer, é espontâneo. Sim. Não é algo que ele pensou, não, vou dar esse spoiler. Sim. Não. E ele não vai ser demitido, né? Porque o Homem-Aranha, ninguém vai demitir ele, Sim. porque ele contou qual que é o subtítulo do Vingadores. Mas aí uma outra coisa dos fofoqueiros, que são fofoqueiros, assim, sem querer,
Que aí já me irrita é quem solta spoiler sem querer. É. A gente vai falar, ai, sei lá, tu viu o filme? Eu ainda não vi que lançou aí outro. Nossa, muito legal. O final, quando acontece isso, Ai, eu fico... não. Não sejam essa pessoa, Por por favor. favor, por favor, Não não. sejam. Até porque é muito chato. Eu já recebi spoiler, eu não lembro de qual filme ou de série que foi, mas estragou tanto a minha experiência, porque até é ruim falar assim, ai, gente, não gostei, ou, tipo, não foi tão assim, Uhum. por conta de spoiler, né? Acho que é realmente, spoiler, a palavra estraga prazer, É, estraga experiência. e me traumatiza mesmo. Assim, eu nunca terminei Annie with an E. Ainda bem, porque foi cancelado, não tem final, né? Mas eu nunca terminei Eu não sei porque nada, Jenny. quando eu tava na segunda temporada, me deram um spoiler da terceira, eu acho. Tipo, um spoiler muito grande. Ah, E aí eu fiquei, por que você me falou isso? é. Aí a pessoa, ai, não, foi só uma brincadeira. Dadadadada. Nunca mais assisti. Eu vi uma pesquisa de quanto tempo que as pessoas consideravam spoiler, né? Uhum. Porque eu falei, até quando que a gente vai ficar no spoiler? Sim. Tipo, você contar spoiler de Titanic, whatever, que já passou nos luz, né? Grey's Sim. Anatomy também, gente, ó, já passou nos luz. Aham. Agora, mas dizem que são 7 dias pra série, você acredita? isso, Eu acho muito pouco. A vida útil é muito pequena. Eu 7 acho- dias eu não consigo nem assistir um filme de 2 horas e meia, que eu Não assisto dá. parcelado. Então, hoje em dia, você em casa dá pra assistir parcelado, mas eu acho muito pouco. Eu também acho. Eu daria um mês, assim, mais ou menos. O tempo Um ideal. mês é bom. Ou até sair alguma coisa, um teaser da sequência. Tem alguma um coisa. filme que eu tô tomando muito cuidado toda vez que eu falo sobre, que é Megan. Eu não assisti Megan, tá? Então, Toma cuidado. eu tomo muito cuidado porque ele é muito recente ainda. Sim. E é um filme, assim, que... Nossa, quando eu assisti no cinema, eu fui tão pego de surpresa que eu só quero que todo mundo seja pego de surpresa igual eu fui. Então, toda vez que eu não falo basicamente nada dele. E aí, geralmente, um raciocínio que eu faço é de esperar lançar no streaming. Ah, boa. Porque quando lança, fica mais acessível, né? Isso. Aí tá bom, quando lançar nos streamings eu vou falar mais abertamente sobre a Boa. história. É uma boa estratégia. Eu fiz isso com Morte. Sei, adorei esse filme. Que graças a Deus entrou no HBO, eu já tava pra morrer, assim, gente. Alguém coloca só pra eu poder falar. Eu preciso panfletar, eu preciso panfletar. Sim. Mas é uma boa estratégia. Agora, tem outras coisas que eu não ligo muito pra spoiler, que já é o tópico que a gente vai entrar. Porque, assim, quando a gente fala de fofoca, Tá. polêmica, a primeira coisa que eu linko é reality show. Gente, reality show, aí entramos um pouco mais na minha casa. E assim, como depende, né? Tem reality show pra TV e reality show em streaming, né? Acho que eu vejo uma grande diferença nisso. Principalmente quando é televisão, porque às vezes são episódios diários. Sim. E aí não tem como fugir mesmo. Aí você vai acompanhando na internet e pronto. Se você não assistiu, já era. Não, e quando é também tipo BBB e tal, que é 24 horas, que tem Isso. pay-per-view, é muita coisa que acontece em um dia só. Exatamente. Não tem como fugir. Você tem que acompanhar mesmo, né? Tem que acompanhar. Agora, quando é streaming, ainda você fica. Mas, ultimamente, o streaming tá lançando episódios semanais, né? Sim. Então, episódios semanais fica aí um pouquinho mais de segredo, né? Ou a Netflix tá fazendo isso bastante, né? Porque faz parte da identidade do streaming disponibilizar todos os episódios, de Sim. ser uma coisa maratonável E e me tal. responde, você prefere semanal? Olha eu fazendo a pergunta. Eu prefiro semanal. Eu não Ah, gosto eu de também. assistir em sequência, não. Primeiro Maratona, porque eu não tenho tanto tempo livre assim pra assistir, Tá. tipo... vou assistir, deixa eu parar aqui 8 horas só pra eu assistir e tal. E aí, eu prefiro assistir pausado, porque eu consigo assimilar melhor as coisas. E porque eu acho a experiência de, tipo assim... vamos discutir episódio por episódio muito Eu mais amo. legal. Eu não falei. Porque eu acho que para teorizar, tem algumas séries que você consegue teorizar melhor, Sim. né? Com episódios semanais, ou até mesmo de 2 em 2, 3 em 3. Agora, tem outras que dá para você maratonar mesmo. Aí são episódios mais curtos, mas Sim. hoje em dia as séries estão tão longas e grandes, eu prefiro também semanal, como a Netflix tem feito com alguns reality shows, né? Sim. Eles têm colocado. Nas séries, assim, ainda mais essas séries que tem, tipo, 1 hora cada episódio e tal. É denso, né? Nossa, como é que eu vou discutir se eu vejo uma maratona de, sei lá, 6 episódios. Vão ser 6 horas de maratona. Como é que eu vou lembrar de tudo que eu acabei de assistir, tipo, se eu assistir numa sequência? Pra mim Uma não tacada. rola. Agora, The Last of Us.
um exemplo bem atual, né? Nossa, lança o episódio, eu fico uma semana inteira Comentando, pensando todos os pensando. detalhes, todas as minúcias e morrendo de ansiedade pro próximo episódio. Eu adoro quando a gente fala de uma série que vai tendo hype, Sim. né? Vai tendo hype. E aí, sim, tipo, aí é difícil fugir de spoiler. Eu acho que nesse tipo de série, tipo The Last of Us, acho que é uns 3 dias. Menos. Sabe quem faz É? muito isso? A Disney. A Disney lança um episódio 8 da noite. Aí, 9h30 da manhã do dia seguinte, ela já coloca lá no feed dela. Olha, esse episódio foi muito bom, aconteceu isso. Ô, E Disney. eu fico, ô, Disney, me ajuda aqui. Nossa, Eles faziam muito isso com o She-Hulk. Que eu Nossa, é tava mesmo. assistindo semanalmente, Semanal. né? E aí eles sempre soltavam, tipo, muitas coisas importantes do episódio no dia seguinte. Eu ficava, caramba, ainda não deu tempo de Não deu ver. tempo. É, tem coisas que eu acho melhor silenciar, né? Quando as coisas estão muito no hype, acho que rola Depois a silenciar. gente volta. Por exemplo, eu sou publicitário. Então, essa questão de divulgação, de estratégias que as pessoas estão tendo para fazer para aumentar o hype de um lançamento me interessam muito. Só que geralmente eu acompanho isso depois que eu assisto a produção. Boa. Tipo, She-Hulk mesmo. A divulgação de She-Hulk foi muito boa. Eles pegaram o tema da série rapidinho, tipo, e eles transformaram tudo isso na campanha de divulgação deles lá e tal. Só que se tu tá acompanhando enquanto tu tá assistindo a série, já dá pra entender tudo que vai acontecer. Sim. Aí eu assisti toda a série, depois fui acompanhar o material e fiquei, muito bom. Ainda mais que eu acho que o She-Hulk, como é episódios semanais, e tem um casinho aí da semana, eu adoro séries com casinho da semana, eu sou meio suspeita, sabe? Cada episódio tem um casinho, eu gosto bastante. Sim. E ainda por cima tem a trama, né? A trama toda. Mas She-Hulk foi uma boa divulgação, eu gostei da série. Eu adorei. Mas voltando pro reality, né? A gente falou um pouquinho sobre que entra justamente na questão que tu tinha falado da ficção. Que é legal falar da ficção e tal, porque não interfere diretamente na nossa vida, tipo, não necessariamente é a gente. E o reality, apesar de ter esse nome reality, também tem isso, né? Olha, inclusive, a fofoca aqui, ó, em primeira Já mão, hein? começou. Eita, Fofoca agora em primeira... sim, agora sim. Fofoca em primeira mão. Eu faço muito conteúdo de casamento às cegas no meu canal, né? E assim, casamento às cegas, eu já fiz de todas as edições, praticamente. Estados Unidos já são 3 edições. Sim. Aqui no Brasil é a segunda. E dessa segunda, tipo... A gente tá falando de pessoas que existem na vida real, né? Obviamente. E quando eu lancei meu vídeo de primeiras impressões, foi assim, foi inusitado, porque os participantes vieram falar comigo, assim, a fofoca mesmo, porque assim, eu senti muito um medo de um cancelamento, Meu sabe? Deus. Eu morro de medo de produção brasileira disso Não, também. produção brasileira eu Às vezes fico com filme medo. Aqui, aí chega o ator. Não pode falar mal do ator, gente. Me deixa. Me deixa que eu quero falar. Eu falei pra eles, eu falei, olha, se vocês forem me acompanhar semanalmente, eu tô levando em consideração o que eu tô vendo Sim. na edição. Sim. Se vocês são isso na vida real ou não, desculpa, mas eu tenho que fazer minha análise conforme os episódios vão passando. E conversei com vários deles dessa edição, inclusive. Conversou com a Tamara? Com a Tamara, a gente trocou alguns... Eu adoro a Tamara. Olha, gente, eu conversei com a Maíra, eu Ai, conversei adoro também. com o Thiago, com o Robert, a Flávia a gente trocou Com o também, Robert. a Amanda. Não, eu falei praticamente todos, porque eles vieram falar comigo, né? Então, assim, quem sabe não rola aí um vídeo contando esses bastidores do que eu acho. conversei. Por Mas favor, uma fofoca, eu falei muito com eles sobre, tipo, segue a vida e não passa o pano, porque não tem como, né? E assim, ficar nessa coisa aí entra a questão do cancelamento, né? Porque de todos esses assuntos que a gente tá falando ou vai falar, vai entrar um ponto de cancelamento aí. Sim, com certeza. Mas eu acho que, assim, é uma discussão... O reality em si, ele levanta muitos pontos. Né? Ele é muito entretenimento, tem o negócio do pão e circo também, mas ele é muito pensado justamente para essas discussões acontecerem. Sim. E, inclusive, a gente tem aí exemplos, né, fictícios que poderiam muito bem acontecer. Basicamente, é uma extrapolação do que acontece no mundo real, que é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um reality show. Round 6 é um reality show. É ao extremo, e, tipo, e os personagens, eles têm os arquétipos pra gente julgar. Que é tipo, esse personagem aqui, ele vai ter uma coisa que é muito odiosa. Sim, e aí são atitudes, né, que vão acontecendo com o personagem. Porque mesmo tendo esse nome de reality, e aí principalmente esses de streaming, né, que eles já são mais fechados, que são todos editadinhos, não tem pay-per-view nem nada, narrativas são construídas. Sim. Personagens são
criados ou desenvolvidos de acordo com o desenrolar dos fatos. Sim. Né? A gente sempre tem a mocinha, a gente tem a pessoa mal intencionada, isso é de praxe. Exatamente. Até uma pergunta. Você acha que edição consegue pintar um vilão? Com certeza, Eu também acho. com certeza. Eu também acho. Porque eu acho que mesmo... Eu acho que eu tenho uma... Não sei se é filosofia de vida, mas eu acho que todo mundo tem um lado bom e ruim, né? A gente Sim. tem, obviamente, erros Sim. e tem acertos na vida, né? Uhum. Então, eu acho que essa dualidade acontece com todo mundo. Então, pode ser que isso pode ser editado da maneira com um lado ruim ou com um lado muito bom. Sim. Então, por isso que eu sempre digo, inclusive nos meus vídeos, olha, eu estou analisando o que está sendo mostrado. E de acordo com a tua Exatamente. E outra, se a pessoa errou, acho que ela que tem que lidar com as consequências do que falou, do que fez, e, enfim, saber como que vai virar a vida depois disso. Porque vem um cancelamento muito grande para essa galera que entra em reality show, né? Total. E ainda mais Casamento às Cegas, que cada semana vinha um bastidor, né? Do Robert e da Flávia também. Durante o Casamento às Cegas, já vinham fofocas sobre eles. A Maíra também, conversei muito com a Maíra, ela falando e tal. Não falei com o Guilherme, acho que foi um dos únicos que eu não conversei. Sim. Mas, assim... São pessoas vivendo a vida e fazendo terapias. É, Depois de reality isso. show. É exatamente isso, tipo... gente, não é Mas fácil. eu julguei, sim. Não é fácil Eu se expor desse jeito. Tipo, Com certeza. É muito mais fácil a gente que tá aqui sentado apontar o dedo e falar, porque não é com a gente. Exato. E ainda mais essa cultura do cancelamento. E Brasil, né? Edição brasileira aí... Ainda tem isso, que a gente é fervoroso, né? Sobre Casamento às Cegas, eu ainda não assisti as edições americanas. Cara, você precisa assistir. Eu vou te influenciar, porque você precisa assistir as Falaram edições que ainda americanas. é mais bafafá que a Eu acho que a brasileira, né? primeira edição, e é legal, porque parece que eles levaram muito o experimento a sério, né? Os dois casais que casaram, eu dei spoiler, eles continuam juntos até hoje, né? Chocado. Então, eles estão juntos até hoje, viraram, tipo, uma referência de Casamento às Cegas. Então, fica assim, o experimento pode dar certo. Então, não é questão de, tipo, esse não deu. Sim. Do Casamento às Cegas Brasil passado, a primeira edição do Brasil, teve até uma família formada, mas não especificamente pelo experimento, né? Acho que foi uma maneira da Nanda Terra, que era participante, conhecer a pessoa que ela tá hoje. Mas, assim, nenhum dos casais estão hoje juntos, Sim. né? Então, depende muito da edição. Eu acho que a edição americana, eles não têm medo de falar, eles não têm medo dessa coisa de cancelamento. E eu acho que tem mais treta do que aqui do Brasil. Ai, eu gosto. Apesar que daqui do Brasil dá muita polêmica. Ixi, eu não assisti ainda o Reencontro, né? Você precisa Mas eu assistir. soube que a Pai da Verônica Tamara. hablou. O pai da Tamara, o melhor, gente. Eu amo o pai ele. da Tamara. Amo Amo muito. A família da Tamara, eu adoro a Tamara, porque eu acho ela maravilhosa. Inclusive, ela e o Alisson são um casal fofoqueiro. Sim! Né? Que é maravilhoso. Ela pega a informação das meninas, ele pega dos meninos. Depois, os dois se encontram e ficam... E aí? O que eles falaram sobre Casal isso? feliz é casal que fofoca junto. Exatamente. É muito melhor fofocar em dupla, né? A gente tem aí também outro exemplo, que é a Kay e o Gustavo, do BBB, né? Que eles, quem diria... Que, na verdade, todo mundo diria que eles iam ficar juntos, mas que eles seriam essa cabeça estratégica aí do jogo, né? Ai, gente. Gente, esse BBB, pra mim, tá maravilhoso, porque pra mim é um mais delirante que o outro. Sabe que eu gosto da escolha desse elenco? Porque eu não vejo planta ali. Eu vejo, sim, viu? Você vê? 3, vejo. tipo... A Marvila? O que a Marvila A Marvila faz? É que às vezes ela solta umas coisas legais no jogo da Discord. Eu fico, caramba, interessante. Ela não faz muita coisa, mas assim... O mais legal dessa edição é que tá todo mundo jogando muito desde o início, né? Sim. Tá Criaram um grupão. Aqui e tal. E, tipo assim, tem personalidades que são muito engraçadas, porque elas são bem narcisistas, e aí viram um grande negócio. Tipo assim, a Kay e o Gustavo estão olhando lá na câmera do líder, aí alguém fala, eu gosto de azul. Aí a Kay, meu Deus, isso é pra me atingir. Gente... Porque teve um dia que eu falei que a minha cor favorita era vermelho. A história do limão, né? De azul, só pegou um limão mofado. E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Tipo não, assim, o Fred é uma Nicásio tá entregando cabeça. memes demais. O Fred Nicásio, todo VT tem uma frase, um pensamento do Dr. Fred Nicásio.
Eu acho muito bom. Eu acho muito engraçado. Reality show consegue entregar muito meme. Muito. Muito meme, que é o que gera muita coisa na internet também. Inclusive, tem pessoas que fazem carreiras pelo meme, né? Pela fofoca. Sim, eu vi uma reportagem, acho que foi no Fantástico, em algum lugar que eu vi, que tem pessoas que ficam acompanhando o BBB diariamente só para criar cortes e memes. Sim. E, tipo, perdem a vida, né? Perdem a vida fazendo isso. Nossa, fica só assistindo E lá. fizeram 24 horas. uma reportagem, acho que foi no Fantástico Que mesmo. legal. Mas é verdade, tipo assim, e se a pessoa sabe usar isso a seu favor, ela acaba tendo essa Sim, relevância, né, na internet. exatamente. E é muito doido. Às vezes, fofocas, né, chegam e dá um boom que ninguém nem esperava. A gente tem no mundo da música aí, né, uma fofoca que já é clássica, que é da Olivia Rodrigo com Ai, o com o Joshua Josh. Bassett e a Sabrina Carpenter. Que Gente, aí essa fofoca não tem fim. não tem fim. E ela soltou pra todos os lados. Tipo, foi pra todo mundo. Foi pra série do High School Musical, foi pra Sabrina, deu um suquinho pra todo mundo. Eu deu fico material assim, pra todo mundo. gente, cada vez que essa fofoca é atualizada, porque tem isso, né? Tem Updates. atualização, sempre. Toda vez que é atualizada, eu fico, mas meu, isso já não tinha acabado? Exatamente. Aí cada vez que um vai lançando coisa, aí vai mostrando mais coisas. Porque vem a Olivia Rogério, né? Eu amo a Olivia Rogério. Vem a Olivia Rogério, aí depois vem o Josh, aí depois vem o CD inteiro da Sabrina Carpenter. sim. Aí você fica, meu, isso não tem fim Não, real. pra quem gosta de E fofoca... a Olivia Rogério vai lançar mais por aí, Então, hein? cadê ela? Por onde anda a Olivia? Dona hein? Olivia, por favor, aparece, porque queremos saber atualizações. Por favor, a gente precisa saber mais coisa. Aí vem a Taylor Swift também, né? Ainda tem... Ixi, Taylor Swift dá aula, né? Dá, De como pegar uma fofoca e transformar em dinheiro. É sobre É isso. sobre ser inteligente. Muito Mas aí, a gente conversou bastante sobre reality, sobre fofoca, sobre polêmicas. E isso dá muito pano pra manga pra gente conversar sobre a realidade, mas também dá muito pano pra manga pra produções desenvolverem histórias, né? Sim. Eu separei aqui algumas séries com temas de conteúdo, histórias da série que realmente são polêmicos ou foram polêmicos. E vamos conversar um pouquinho sobre. Se a gente tá falando de polêmica e uma série, não tem como começar a lista sem The Office, né? Inclusive, voltando com tudo, né? Tá? Não, The Office nunca foi. Nunca foi. Sempre esteve aqui. É o maior de todos. Quem não assistiu e vem falar, só assisti o primeiro episódio, não consegui. Só assisti até o terceiro episódio. Gente, por favor, assistam, continuem. É ruim no começo. Sabe que The Office eu acompanho os memes só. Essa série é acompanhando muito mesmo. boa. Tu começa odiando todo mundo, tu começa achando tudo horrível. Daqui a pouco tu tá chorando. Tu Ah, tá assim, oh meu Deus, amo, Michael várias Scott, emoções. ele é apenas um moço ingênuo. É muito boa essa série. Só que ela é super polêmica porque é o humor ácido no ápice do humor ácido, né? aham. Ela foi lançada em 2009. Não, minto, em 2007. Então a gente tava aí em uma outra época, né? Onde esses assuntos delicados não eram tão trazidos e ainda mais não eram trazidos de forma escrachada como a série trata. O segundo episódio de The Office se chama Diversity Day, Dia da Diversidade, onde o Michael Scott, que é o chefe deles, dá um show de xenofobia para todos. Para todos, mas é xenofobia, assim, escrachadaça. E aí, tipo assim, foi super polêmico na época, porque, enfim, né? Tipo, isso não era falado, nem, vamos problematizar isso, nem nada. Isso simplesmente ninguém tocava nesse assunto. E a série chegou com os dois pés na porta, tipo, vamos falar mesmo, tipo, falar tudo errado e tal. E aí foi uma grande polêmica. Então tem polêmicas com sexualidade, polêmicas de assédio e tal. Só que, no caso de The Office, que eu entro para defender, tá? Tudo isso é feito de maneira proposital, porque faz parte do humor da série. Não que isso seja certo, Irônico. óbvio que não. É uma sátira, é uma ironia. Tanto que, por exemplo, Modern Family, que é outra série aí que todo mundo ama e tal. Modern Family é basicamente reprodução do estereótipo em todos os personagens. Tem aí a Glória, né, que é latina e tal, e aí ela é super impulsiva. Tem o Mitchell e o Cam, que é um casal gay, que aí eles ficam de, quem é o mais afeminado? Ou eles são meio mentirosinhos e ficam tentando tirar proveito dos outros. São estereótipos que acontecem, só que eles são usados de forma intencional porque é justamente uma crítica a isso. É uma sátira. Essa é a grande jogada da sátira. Engraçado que quem vê os cortes ou vê por fora
Pode ter uma outra impressão da não, série, a pessoa né? pode ficar completamente assim, gente, o que é isso? Isso é muito errado e tal. Só que por isso que eu falo que tem que assistir pra entender. Sim. E essa polêmica que acontece é justamente por causa disso, por conta do contexto, que aí entra naquilo que a gente falou da edição, né? Que a edição pode pintar alguém como vilão ou como mocinho, mas também do contexto, do que tá sendo falado ali e de como isso é abordado. E aí, tipo assim, The Office, apesar das polêmicas, né? Apesar dos temas que foram mal interpretados, mas que não foram colocados na série para serem mal interpretados, abriu porta pra muita coisa. Sim. Tipo, para pontos serem discutidos, pra, não sei, situações como, por exemplo, sei lá, ser gay. Não ser só ai, vamos fazer uma história triste aqui sobre como a minha vida é sofrida e tal. Sobre como fazer uma comédia, vamos ser um gay que não dá certo com ninguém. E aí o fato de ser gay é só mais uma coisa da vida, porque o grande foco é não dar certo com ninguém. Então essas coisas foram trazidas de uma forma mais leve, onde esses temas que eram pesados podiam ser discutidos de N formas. Sim. A gente chegou em Fleabag, por exemplo. Pô, o Fleabag pegou no coração. Que Eu amo essa série. é super... Não é? Não, quem não ama Fleabag, eu já desconfio. Não confie. Eu já desconfio. E aí chegou, tipo, Fleabag trata de pontos, né, que são pesados, são traumas da personagem e tal, mas trata isso com humor. Sim. Humor bem britânico, mas que se conversa. Tipo, a gente entende, a gente empatiza com tudo. Sim, eu adoro Fleabag. Fica a dica aí, né? Pra quem não assistiu, Maravilhosa. precisa assistir. E Maravilhosa. entender todas essas questões de metalinguagem. Sim. E começar a quebrar a quarta parede, assim, do Isso, nada. exatamente. É essencial. Outra série também que tem temas super polêmicos é Euforia. Eu juntei Euforia e Skins, Sim. né? Porque a gente tá falando de adolescentes, drogas e álcool. Sim, Polêmicas. esse tema de Euphoria é um tema que na série é tratado muito real. Sim. E eu acho que isso foi o choque de quem assistiu, né? Primeira, segunda temporada. E a gente tem um elenco muito bom. Muito bom. A gente coloca a Zendaya ganhando premiações. Merece. Ela é uma lenda. Muito, muito perfeitamente perfeita, né? Sim. Então, eu acho que Euphoria, trazendo esse tema de drogas, o exagero de uma personagem vivendo nesse mundo, é meio tenso, né? A Kaya Scodelario, que é a atriz que fez Skin, ela percebeu muito, né, essa semelhança da série. Sim. Que acho que agora eu não lembro o ano que foi lançado Skins, mas já tem um tempão, eu né? não sei, mas já faz bem mais tempo. Foi anos 2000. E ela percebeu muito isso em Euphoria, que é para essa nova geração, Sim. né? Então, acho que isso é muito importante você colocar em série esses temas polêmicos e não significa que é romantizar. Exatamente. Eu acho que essa é a questão. A gente não pode romantizar alguns temas como esses, por exemplo. Mas a gente entender que isso faz parte da realidade. E entender toda a história da Jules, da Rue, é você entender um pouco mais de um coração de alguém muito... de um clima muito pesado. Sim. E tem a depressão, e tem muita coisa envolvendo essa série. E uma única personagem, né? E assim, com uma super produção. É incrível. É exatamente esse ponto. Tipo, temas polêmicos devem ser discutidos. E aí a forma como ele é apresentado que gera, que rege essa discussão. Exato. São pontos, né, super, super pesados, mas todos tratados, tipo, com muita responsabilidade em Euforia. Eu nunca assisti Skins, então não falo tanto. Mas Euforia eu acompanho e tal. Tipo, aí tem toda a questão de a série também ser meio que um desabafo do próprio criador. E aí, por colocar isso numa tela de uma forma respeitosa, de uma forma cautelosa, pessoas que podem estar passando por isso conseguem se entender melhor, conseguem, enfim, se ver em personagens ou se conhecer mais. Então, é super importante. Sim, eu acho que as séries da HBO, eu sou suspeita. E a HBO, porque é ela difícil não tem medo, né? Não, eles não têm medo de colocar assuntos polêmicos, de colocar séries com temáticas muito discutíveis, né? E de se pensar, e aquelas séries explode cabeça. Então, eu sou bem suspeita para falar. E lançou depois de Game of Thrones. Que é outra da lista. Que é outra da lista. Que é polêmica, êmica. E aí essa é tão polêmica, tanto do que a série aborda em si, quanto dos bastidores, que também tem muita polêmica nos bastidores de Game of Thrones. Mas antes da gente entrar em Game of Thrones, só tem mais uma, que é tipo Euforia também,
que é uma série maravilhosa, tipo, ela é super pesada, tem a mesma vibe de que é um desabafo do criador, mas que é maravilhosa, que é I May Destroy You, Ai, eu não vi essa série, mas todo mundo fala. da Não foi Michaela cancelado, Coel. não? Eu tô Não, ela é enganada. uma minissérie, só tem uma Ah, temporada tá. mesmo. Minissérie, tá. Mas todo mundo falou dessa série É na época. gigantesca, gigantesca. Veneno também é outra produção incrível. Aí, tipo, ó, pra quem quer tema polêmico, tratado com responsabilidade, assim, e pra bater cabeça de ficar conversando horas e horas e horas, é só dar play em qualquer Ah, e série da é HBO. difícil ter coisa ruim na HBO. É difícil. HBO e também é Apple TV Plus, eu gosto Ah, muito. eu também, eu acho. Ah, Eu acho tudo. Severance, né? Ruptura tem aí nossa. também. Outra. Várias séries boas, assim, de qualidade, de produção mesmo. Não é Sim, só jogar a série e fazer qualquer coisa. sim. É pegar a série, destrinchar mesmo, fazer uma super produção, um designer muito bom e Uhum, pensar em todos os detalhes, né? sim. Maquiagem. É tudo. Tipo, Euphoria tem tudo, né? Incrível. Vira referência de figurino, vira Sim. referência de, tipo, eu vou fazer uma festa com temática Euphoria. Sim. Vai tudo neon. Vai tudo neon. E até como diferenciou, né? A primeira da segunda temporada Sim. tem uma estética completamente diferente, Completamente mas diferente. muito marcante. Sim, e Muito continua a vibe, né? Entrando na polêmica e também já puxando a fofoca, vamos começar a falar de Game of Thrones, porque aqui, como eu prometi pra vocês no início, a gente não vai falar só de polêmica, não. A gente também vai contar de fofoca dos bastidores, porque é sempre bom contar umas curiosidades a mais, né? Pra gente entender melhor o contexto das séries. Então, em Game of Thrones, a gente tem a polêmica da nudez. Pra começar, eu acho que essa é a inicial de Game of Thrones. A gente tem incesto. Muita nudez, tem incesto, tem essas relações de poder bem tóxicas. Né? A gente tem pessoas que realmente são pessoas maléficas. A gente tem até sadomasoquismo acaba tendo em Game of Thrones. Então, assim, são temas bem pesados. Sim, eu acho que é inovador e revolucionário Game of Thrones. Quando surgiu, né? Eu comecei a assistir Game of Thrones quando estava na terceira temporada. Então eu peguei no meio, né? E eu achei a série muito boa no sentido de, como que você mata um personagem que você tá gostando ou Sim. que você acha que a galera vai gostar? No Desse primeiro jeito. episódio. Gente, na primeira temporada, eu não consigo torcer por ninguém. Eu não Exatamente. consigo ter apreço por nenhum personagem. Acho que essa era. Não consegue ter apreço? Não, eu não conseguia, porque Tá. matavam, né? Sim. Pelo amor de Deus, me deixa com o meu personagem, eu não Todo posso mundo amar traumatizado. ninguém. Se chegar foi episódio 9, todo mundo se tremendo na hora de começar. Gente, então já começa por aí e colocar irmãos fazendo sexo, assim, de uma maneira escrachada, e é isso. Era normal. E a gente vê na continuidade de Casa do Dragão também, né? As famílias casavam com as próprias famílias, e enfim. Além desse tema retratado em uma série medieval. Uma série épica, série, né? uma série de época medieval, então e isso era muito forte. Ter a própria Emilia Clarke falando sobre a nudez, ela até deu um break ali na Sim. produção depois de algum tempo, porque ela foi a menina que, tipo, sofreu com tudo isso. Ela ali com Momoa também participou dessa. Gente, Momoa também, né? É um super elenco também, Sim. né? Não, essa Muita série... coisa pra falar de Game of Estou Thrones. reassistindo Game of Thrones nesse exato momento. Ai, muito bom. Tô chegando no episódio 9 da primeira temporada, que é pesado, né? Mas, justamente, esse é o ponto, né? A gente tá falando aí de uma outra época. Então, essas coisas, infelizmente, até eram normais, né? Nessas épocas e tal. Mas, trazendo pras fofocas de bastidor, isso já começou aí com a da Emília. Sim. Né? Que a Emília tinha muita cena de nudez. A Emilia Clarke é quem faz a Daenerys. E muitas cenas eram desnecessárias. Tipo, não tinha pra quê. E aí ela chegou na produção e falou, galera, não dá mais. Eu vou desistir do papel, porque eu não tô conseguindo, estou me sentindo muito, muito mal. E não rola. Tanto que lá da quarta temporada pra frente também já diminui bastante a cena de nudez, porque, né? Hoje. Ninguém aguentava mais. E uma outra fofoca que, quando eu descobri, eu fiquei chocado, foi que o ator que faz o Joffrey, que é o filho da Cersei, desistiu de atuar depois do personagem que ele fez. Ele desistiu. É uma fofoca, desistiu, gente. Ele parou. Ele ficou se sentindo muito mal, porque o personagem dele é Não. horrível. Horrível.
Maldoso. Nossa, ele é tudo de ruim que uma pessoa pode ser é esse menino. Mas o interpretou personagem, muito tá? bem, Muito né? bem. Putz, Não, ele ele é um interpretou ator muito excelente. bem. Ele é muito bom. Só que ele ficou muito mal com Traumatizou, o personagem tadinho. que ele fez. E ele ficou, eu não sou assim. O ator, né? Eu não sou assim, eu não sou assim. E aí ele parou de atuar, ele começou a se dedicar a projetos sociais e foi fazer faculdade. Mudou de vida, né? Mudou O de personagem vida. mudou a vida Ele dele. falou, gente, pra mim não dá mais não isso aqui e tchau, beijos. Olha, eu não sabia dessa curiosidade. Eu fiquei chocado com essa. Ó. Aquele negócio de separar o papel, a arte do artista, né? Isso. E muito espectador confunde também. Muito. Porque às vezes pega um personagem e fala, nossa, eu odeio. Aí chega na rua, eu odeio você. Mas pô, ele tá pouco se interpretando fala outra pessoa. sobre o artista, né? Tipo, Isso. como ele tem que se preparar psicologicamente pra poder separar essas coisas. Aí, uma outra fofoca também que é bem legal é sobre... E aí, essa fofoca que envolve casamento e término e tudo mais. A Cersei e o Bronn é aquele Sei. escudeiro do Tyrion. Eles eram casados, os atores, né? Eles eram casados, só que eles terminaram muito mal. Tipo, Ah, eu fiquei sabendo dessa fofoca aí também. eles se odiavam muito. Tanto que não tem uma interação dos dois personagens na série. E também eles não contaram motivo pra produção. Não, eles só falaram assim, eu não contraceno, eu não quero estar no mesmo ambiente que essa pessoa. Tudo bem, só Era tudo assina. separado, gravado. Eu fiquei chocado. É, nossa, cara, eu Imagina o pesado. climão. E isso nunca foi soltado na imprensa e rede social. Não, O motivo, né? A gente só soube... Não, essa treta a gente só soube depois que acabou a série. Então, por favor, se alguém souber, Por favor, gente, deixa conta aqui pra nos gente. comentários. Que metade é fofoca mal contada, quase mata fofoqueiro. sim, eu quero saber o motivo. Sim. Ah, não contracenar por quê? É. Hum? E aí, mais um trauma que tem em Game of Thrones também foi com a Sophie Turner, que é a Sansa. Né? A Sansa é uma personagem polêmica, Uhum. porque, enfim, ela teve o arco lá de desenvolvimento dela, mas ela era uma personagem muito Coitada. ingênua. Ela era uma coitada, na verdade. Coitada. É. E aí, ela era muito odiada, a Sansa, né? Porque, Uhum. enfim, ela não agia muito bem. Não pensava muito no que fazia. E aí, a Sophie Turner acabou internalizando muitos comentários da internet. Putz, é. E ela pensou em parar de atuar e tal, mas, tipo, aí ela foi entender, tratou em terapia e tal. E aí, hoje em dia, também ela é uma grande ativista contra o bullying. Uhum. E olha só, gente, que situação, né? Que vida, né? Que situação por causa de um personagem. É complicado. Isso é muito polêmico, até mesmo para os atores, né? Sim. Porque é uma preparação muito grande para você fazer um determinado papel. Uhum. E dependendo do que esse personagem vive, tem que tomar muito cuidado Sim. para o ator não passar isso. Sim. Até, inclusive, é um ponto que a gente pode tocar também, que é sobre o método, né? As pessoas falavam muito e falou-se bastante sobre o que fez o Elvis agora. Austin Butler. É, o Austin Butler. Ele ficou o Elvis, né? Ele fez o Isso. filme, é o Elvis até hoje. Ele usou o método, tipo... É como se ele vivesse o personagem. Sim. O Joaquin Phoenix também, com O Heath Coringa. Ledger também, né? Isso. Então, são métodos que são muito... Tem atores que gostam, apoiam, e tem atores que não. Então, essa é uma polêmica gerada dentro da arte, né? Dos artistas. É bem complexo esse Sobre mundo, isso, Então, e esses grandes caras ganharam grandes Milhões. premiações, né? Sim. E agora... E aí fica nessa, né? E acaba acontecendo, né? Infelizmente, acaba tendo a romantização dos personagens. Uhum. E aí vai que sobe a cabeça de alguém e pensa, e essa personalidade é melhor que a minha de verdade, vou continuar aqui. Nossa, aí eu já... Caraca, O teoria negócio vira aqui, ó. Vai lá pro Black Mirror. Nossa. Mas pra fechar Game of Thrones, tem a minha fofoca favorita, que é sobre o final da série. Ai, gente. Os atores todos odeiam o Você final da vai série. jogar essa polêmica Eles aqui. todos odeiam. E na premiere do final, eles estão tipo assim, o que você acha do final? Aí a Emília, definitivamente é um final. Eles todos na mesa, né, quando eles leem o roteiro final, descobrem lá o grande Chan. Não vou falar aqui, porque tem muita gente que ainda não viu Game of Thrones. Pois é. Infelizmente assistam, porque é genial. Não precisa. E aí eles lendo assim a cena e ficava todo mundo assim. Eu tenho uma grande... Não é uma teoria, mas eu acho que o meu problema com a última temporada de Game of Thrones é porque a gente ficou muito, tipo... A batalha do Rei da Noite, a batalha do Rei da Noite, que eu achava que ia ser lá pro finalzão. E acabou acontecendo no meio da temporada. E por acontecer no meio da temporada, eu achei que, tipo, foi muito bom. Aí depois a gente teve aquele final, assim...
lento, O negócio é que a decaindo. última temporada ela foi contra todo o restante da série, que tipo, era uma série que se desenvolvia, que não tinha pressa e Isso. tal. E aí a última foi super corrida, mas É, também ninguém aguentava mais, né? Eles já estavam há 10 não, anos. já deu. Os salários dos atores já tava Não altíssimo, dava pra pagar. já tava altíssimo, era tipo 3 milhões pra cada um, isso mais Não, pra é uma cima. série que envolve muita grana. E aí Então, tinha que acabar, porque os outros tinham que viver também, ia ser só um personagem a vida toda. meu bem, 8 anos Nossa, é vivendo isso aqui. demais. Pois é. Aí, saindo de Game of Thrones, continuando na HBO, ai, tem essa que eu adoro, de Euforia. Só que Euforia tem vários. É tudo rumor, né? Euforia. Os Tem bastidores. rumor e algumas confirmações, outras não. Tem a questão da nudez Sim. também. A atriz que fala, ah, é aquela que, tipo, sabe? Eu esqueci o nome da atriz e da personagem. A Sydney Sweeney. Isso, ela. A Cassie. Isso, a Cassie, ela até. A Cassie, né? A atriz. Ela até falou assim que pediram pra ela tirar um vestido, mas aí ela pegou e falou assim: ah, não, eu não acho Não que é precisa, não é relevante pra E cena. assim, sempre aceitaram. Então, Uhum. parece que jogaram algo como abusivo nos bastidores, mas na verdade, sempre quando algum ator vai falar alguma coisa, não é isso. Então a gente nunca sabe real Então, o a questão do negócio com os bastidor. bastidores dessa série é exatamente isso. Todo mundo que tá na série é muito envolvido na produção. Sim, Tipo assim, o diretor, o Sam Levinson, né? Ele escuta o que os atores têm a dizer sobre isso. os personagens e tal, que leva pra primeira grande treta, que é da Barbie Ferreira, Isso. que é quem faz a Cat. Dizem por aí, nunca foi confirmado nem nada, que ela teve muito atrito com ele na segunda Sim. temporada por causa dos rumos da personagem. Que ela tinha. Enfim, né? A Cat ela é muito relevante na primeira temporada. E ela tinha um arco todo lá que acabou meio assim, mas que, tipo, ainda tinha muita história pra contar. Uhum. E o diretor queria que ela fosse pra um lado e ela queria ir pro outro. E eles começaram a bater. Tretas. E começaram a bater e, tipo, ninguém chegou num consenso. E aí ele falou, então tá bom, vai, aparece 2 vezes. É, vou cortar você. A cada episódio tu aparece 2 vezes, fala uma frase e pronto. Tanto que ela já saiu do elenco na terceira temporada. Ela não tá mais no elenco de Euforia, né? Sim, já não tá mais. Eu sei que tem também nos bastidores uma questão de mudar muito na hora de fazer as cenas. E essa questão, tipo, obviamente, pro ator é muito complicado, porque ele ensaia uma marcação, ele ensaia verdade. determinado momento, aí na hora tem que mudar e você, às vezes, muda um pouco sua fala. Então, isso eu vi, acho que 2 entrevistas, o Jacob Elord falando disso, a Zendaya também falou sobre isso. Então, assim. Tem algumas confirmações, mas ao mesmo tempo, tipo, eles não levam isso para um lado antiprofissional. É um negócio mais em conjunto, né? Tudo é construído em conjunto, mas aí realmente fica inconstante. É. E aí a outra fofoca que também envolve elenco, não vou entrar em muitos detalhes, pois entrega coisas da trama, e ainda tem gente que não viu também, mas é que nos fins da primeira temporada, a Zendaya teve um casinho com o Jacob Elord, né? Eles tiveram um namorico lá, não deu certo. E a Zendaya e a Hunter, que é a Jules, são muito amigas. E aí não deu certo e aparentemente ele não foi muito legal com ela no término. E aí a Jules ficou com um bode. A Hunter ficou com um bode dele e falou: esse homem não presta, não. Aí na segunda temporada a personagem da Jules ia ter um envolvimento a mais com o do Jacob. E ela falou pro diretor: não vou ter. Que ele foi babaca com a minha amiga. Não quero contracenar com ele, não gosto dele, não. E aí tiveram que mudar todo o arco da personagem, o interesse amoroso. Gente, eu tenho umas Ia ser desconfiança outro. com o Jacob por conta de Barca do Beijo também. Também teve Ele teve uns a negócios mesma com a história Joey King. com a Ó, Joey King. viu? Tá Ó, vendo, gente? lembra? Ó, Tem coisa aí. Tem A gente que tá ver. ligando os pontos, FBI veio É. fundo. Tem alguma coisa aí com o Jacob. Teve Eu tô história esperando uma parecida. próxima produção dele pra acontecer mais bastidores. Ixi, e aí fala um monte de coisa. Só que é um negócio da internet que quando o rumor chega, ele escalabiliza, né? Fica Isso. 10 vezes maior. Aí começaram a falar que ele pagou pra ter mais tempo de tela nessa segunda temporada. Que ele... Desconta do salário. Que ele teve que ter um grande momento pra concorrer ao Emmy, não sei o quê. Aí, gente, aí já vai pra lá, né? É saber separar o que é fofoca de qualidade e o que é fofoca Isso. suja. Exato. Suja, no caso, tipo, é só falarico. Mas Euforia também é uma grande Muita coisa, né? rede. É uma grande teia de intrigas e relações pra gente se aprofundar. Mas por conta do tempo não dá muito, né? Então vamos
para Hannah Montana. Vamos agora pra uma levinha? Vamos levinha que eu acho que essa nem coça. Essa nem costa, depois de tanto bafafá que a gente falou. Porque, olha, assim, tem a Hannah, né? A Miley com a Emily. Então, assim, tipo, eu vi um depoimento da Miley falando que elas não conseguiam ser amigas, Sim. que elas não batiam. Mas eu acho isso muito normal. É normal. É muito normal E acontecer. na Disney, especificamente, durante essa época, tem várias histórias desse jeito. Nossa, Tipo gente. assim, a Emily Osment e a Miley Cyrus, que era a Hannah e a Lily, Aham. elas eram melhores amigas na série, mas na verdade as atrizes não se gostavam. Então, tipo, elas tinham que contracenar. Tá tudo bem, é do personagem, É. é da profissão. A mesma coisa com a Sharpay e o Ryan. Eles se Sim. odiavam, na verdade. Inclusive, Agora falam eles já sobre isso. voltaram a ser Fizeram as amigas, pazes. fizeram as pazes. Fizeram as pazes. Então, esses casos, assim, eu acho que, tipo, é só mais uma segunda-feira no mundo de atuação, sabe? Sim. Tem que trabalhar com alguém que não gosta tanto. Eu acho que é normal. É muito normal isso no mundo corporativo Sim. e no mundo artístico. Imagina com o tanto de gente que, enfim, novela. Sim. Imagina o tanto de coisa. Ah, eu não gosto de determinado É. fulano. Aí só tem aquelas que são as coisas mais cabeludas, né? Igual a Cersei e o outro É, lá, que aí então. a gente tem que saber por quê, gente. Eu tenho que saber por quê. Porque pra não querer estar perto, tem alguma coisa aí. É. E aí, é isso. Da Disney, eu acho que isso é super normal também. Uhum. E agora, a gente vai para uma série que ela é só polêmica, basicamente, de bastidor. Glee. Ai, Tantas gente, temporadas, tantas polêmicas. Vocês acharam que a gente não ia falar de Glee? Não tem como falar de fofoca de bastidor sem falar de Glee. Eu acho que é a maneira perfeita de encerrar o episódio. Porque foi um show de horrores, né? Os Sim, bastidores. e a questão de Glee foi que aconteceu tudo muito depois. Assim, a gente ficou sabendo de muita coisa depois. E tudo por conta de quem? Twitter, né? Twitter. Exatamente. E o que eu acho mais doido de Glee, né? Glee teve vários problemas de bastidores de, tipo, atores não se gostavam, atores se tratavam mal. Enfim, teve até caso de ator que foi preso por pedofilia e não sei o que. É muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu acho que tudo começou, né? A gente ficar sabendo por conta do tweet da Lea Da Lea Michele. Michele. E a Lea Michele, ela tava falando sobre o George Floyd, né, na época. Uhum. E aí a Amber foi aqui, tipo, falou assim, jogou na lata. Falou assim, olha, mas na época que eu tava fazendo meu trabalho, você fez do meu trabalho o pior trabalho do mundo, não sei o que. Aí começou a galera do elenco Sim. curtir, não sei o que. A Naya Rivera, na época, ela deixou de seguir a Lea Michele. Aí depois a Lea Michele colocou um tweet pedindo desculpa por parecer que ela fosse uma pessoa assim. Gente! Dando um contexto, assim, pra quem não sabe Resumo. dessa fofoca, Em 30 é segundos. um contexto bem, assim, bem sinopse. Basicamente, foi alegado que a Lea Michele, que é quem faz a Rachel, tinha ataques de estrelismo durante as gravações, né? Que ela basicamente se achava melhor que os outros da produção e ela ficava Era a própria meio personagem. ela ficava meio que fazendo terrorismo com os outros atores, assim, durante os bastidores. E principalmente, quem abriu esse jogo foi a Amber Riley, que faz a... Ixi, esqueci o nome da Eu personagem também esqueci o nome dela. da personagem. Mas Mercedes. Isso. Faz a Mercedes e ela falava, assim, que era muito difícil trabalhar com ela, que ela era muito difícil de trabalhar na frente das câmeras e atrás das câmeras. E aí, depois disso, vários atores também falaram que foram maltratados por ela e tal. E ela é meio que uma queridinha do Ryan Murphy. Então, o Ryan Murphy, que é o produtor da série, né? Passava a mão na cabeça dela e tal. E aí, muitas coisas foram se desenvolvendo disso. E aí, começou a ter as tragédias de Glee, né? A gente teve a morte do Corey... Não lembro sobre o nome dele agora. Mas a gente teve a morte de um ator do elenco durante as gravações. Aí, depois, a gente teve o caso do ator que foi preso. Sim. Depois a gente teve a morte da Naya Rivera, né? E aí, tipo assim, todo mundo começou a ficar, gente, o que é isso? O que tinha aí dentro? E aí, tanto que foi anunciado, recentemente, um documentário de muitíssimo mau gosto, que ele fala basicamente da maldição que tinha nesse cast, que ele vai explorar todas essas coisas e, tipo, as mortes Desnecessário, e tal. né? Completamente desnecessário, super de E mau assim, gosto. a Lea Michele foi e é alvo, assim, da galera dos bastidores, porque parece que é muito difícil trabalhar com ela. E ela tá em alta agora, né? Porque Que ela tá na Broadway, ela tá né? na Broadway fazendo um papel que ela sempre quis em Funny Girl.
Inclusive vai vir pro Brasil, né? Ah, é? Vai. Ela vem pra cá? Não, o musical. Ah, tá. O Tá. quê? Já ia ficar, eita, peraí. Isso tapar meu umbigo. Não, o musical vem pro Brasil, essa montagem aqui no Brasil. E ela tá, né, voltou aí a fazer um papel. E ainda tem várias coisas sobre ela também, memes, sobre que ela não sabe ler. Pra mim, eu ia encerrar com essa, porque pra mim essa é a melhor. Tipo, a gente falou de coisas super pesadas aqui. Agora e tal, vamos... Mas o Twitter, como sempre, nos proporciona o melhor das piores momentos. situações. Exato. E aí- Começou uma fanfic, eu não sei de onde veio Eu isso. também não sei. Não Quem sei que da onde. inventou, por favor, se manifestar? Sim, que a Lea Michele não sabe ler. E que todas as vezes, tipo, era alguém que lia pra ela ou que falava. Tem até um vídeo dela que ela vai apresentar uma premiação. E aí ela espera a pessoa falar quem ganhou pra falar também. E aí, tipo, esse meme surgiu na Tem internet. ela num programa que pega uma plaquinha assim, tipo, ela Sim. demora assim pra... É muito bom, gente. Eu Vamos adoro. ficar com os Eu memes adoro. dessa A gente série. encerra na Lea Michele não saber ler mesmo, pra ficar com um clima bonzão, É isso. né? E o resto a gente vai ter que conversar depois, porque fofoca é o que a gente falou, né? Horas e horas, dias e dias. Comentem Dia uma 5. fofoca legal pra gente comentar, porque Por não dá. favor, encerra esse vídeo dando mais uma fofoca nos bastidores, de bastidores favor. aí nos comentários. É isso. Lê, eu adorei essa conversa, foi ótimo. Ah, que bom, eu também. Conversamos muito, queria conversar mais. Tem que ter Fofoca parte 2 sempre é de demais. fofoca, porque sempre vai atualizar a fofoca. Sempre é bom ter fofoca. E a gente encerra por aqui. Adorei tua companhia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.